Então, saberiam os egípcios de algum tipo de energia ou de configuração daquilo que é chamado de free energy ou energia livre, essa geração perpétua sobre a energia? E também se fala que esse conhecimento egípcio está aplicado também nos monumentos, inclusive nas pirâmides, onde foram descobertas pedras que eram feitas à base de cristais de quartzo. Essas pedras têm um efeito chamado de piezoelétrico. O efeito piezoelétrico é a capacidade que algumas pedras, principalmente os cristais, têm de transformar pressão em corrente elétrica ou corrente elétrica em vibração. Começamos a linkar tudo isso, inclusive as pirâmides, como a de Saqqara, que se sabe que elas eram pontos de iniciação, aquelas escadas, né? Aquelas fases que existem, os degraus que existem de Saqqara, foram estudados e verificaram que existe um potencial elétrico entre cada degrau. Então, Saqqara seria uma grande pilha. Imagine um degrau positivo, um degrau negativo, um positivo e um negativo. Esse encadeamento de camadas positivas e negativas, junto com as iniciações feitas nas câmaras do subsolo, onde eram destinadas e geometricamente configuradas, quando emitido um som específico dentro de cada câmara, elas entravam em ressonância vibratória, fazendo com que todo o complexo ativasse o seu processo de geração de energia elétrica. Egito Antigo e a física quântica. Isso sim são conexões milenares. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio e hoje nós vamos falar sobre o Vale dos Reis e o futuro da humanidade. Hoje nós vamos explorar o Vale dos Reis, um verdadeiro tesouro arqueológico. E o que esses túmulos podem nos revelar sobre o futuro da humanidade? Você já pensou nisso? É por isso que hoje nós vamos ter aqui os nossos convidados para aprofundar esse assunto. A nossa queridíssima doutora Ima, especialista em Egito, e o nosso querido, amado, idolatrado, salve Ivan, para unir isso tudo com a física quântica. E hoje o Ivan vai mostrar aqui para a gente o cristal, como é que a gente pode fazer esse cristal informado e o que ele pode ajudar a humanidade. Então, as práticas funerárias egípcias podem conter segredos valiosos e nós vamos descobrir o que podemos aprender com elas. Lá no Vale dos Reis, foi utilizado como necrópole real durante o Novo Reino. Ali abriga mais de 60 tumbas, incluindo a dos faraós famosos, como Ramsés II, o Sete I, e claro, eu acredito que você já ouviu falar do Tutankhamon. Nós estivemos lá pertinho, nós vimos tudo isso. As tumbas são escavadas nas rochas, ali no vale, é lindo de ver. E elas variam de tamanho e de complexidade. Muitas tumbas possuem corredores longos e câmaras decoradas com pinturas e relevos que retratam as cenas da vida após a morte e textos religiosos, como, por exemplo, o Livro dos Mortos. O Vale dos Reis foi redescoberto pelos arqueólogos europeus no século XVIII e, desde então, tem sido o foco das escavações e descobertas arqueológicas. E claro que a tumba de Tutankhamon foi descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico, né? É o Carter, mais fácil, né? Todo mundo já ouviu falar do arqueólogo britânico Carter. E tornando-se assim a descoberta das descobertas arqueológicas. É a mais famosa do mundo. E nós vimos de pertinho, né, aquela linda, além, né, do sarcófago todo, a máscara. E a doutora Ima vai falar para a gente sobre isso. E claro, como toda boa história, não poderia deixar de falar para vocês da maldição dos faraós. A descoberta da tumba de Tutankhamon deu origem à famosa maldição dos faraós. Muitos dos envolvidos na escavação morreram em circunstâncias misteriosas.
levando a especulações sobre uma maldição lançada sobre aqueles que perturbassem, né, o descanso dos faraós. Embora a maldição seja amplamente considerada aí um mito, ela continua a fascinar o público e alimentar as teorias da conspiração. Lá também foi descoberta, né, a tumba de Ramsés II, que eu vou pedir para a doutora falar, ela, né, é grande conhecedora das histórias, a tumba dos 7 primeiros, e com certeza ela vai trazer algo mais aqui para nós. Então, vamos chamar já para cá, né, para que a gente comece essa história e ela fique ainda mais fascinante. Vem para cá, doutora, gratidão por mais uma vez estar presente aqui com a gente. Oi, pessoal, salam alaikum. Salek salam, ó, o professor Jonas está aqui de novo soprando para mim como é que responde. Gratidão, viu, doutora, pela participação. E vamos trazer para cá também o nosso querido Ivan Bruno Guerra, que hoje vai trazer algo único, exclusivo aqui para a gente. Seja bem-vindo, Ivan. Olá, olá a todos, gratidão imensa por mais esse episódio fascinante, essa terceira parte sobre o Egito. Fique com a gente aqui até o final. Doutora, por favor, fala para a gente tudo que a doutora tem vontade de falar, às vezes alguma coisa que ainda não foi falado sobre esse lindo tema de hoje. Conta para nós. Vamos falar sobre alguma coisa muito importante. Para falar sobre o lado leste e o lado oeste, quer dizer, o lado dos mortos, o lado dos vivos, temos que falar sobre uma coisa muito importante, sobre o Nilo, a vida para nós. O Nilo, o único rio que temos, o mais comprido do mundo, a vida para os egípcios, porque o Egito, como vocês viram, país seco, não tem muita chuva, não tem nada de água, só o Nilo que nos dá toda a vida. E o Nilo divide o Egito em 2 lados, leste, oeste. De onde sai o sol? O Nilo e o sol, os dois são muito importantes para os egípcios. Sai de leste, deste lado da vida, da energia. Aqui se faz a casa, aqui se cultiva, aqui as atividades, aqui se faz a fábrica, a escola, a universidade. Porque meus antepassados também, e uma sociedade, tinham de tudo igual como agora. Mas, como falei, que cada um tem nome diferente. Antigamente um nome e atualmente outro nome. Mas é a mesma coisa. Estudar, hospital, clínica, templo, então, escola, tudo isso existia antigamente. Mas lá, onde vai o sol, o pôr do sol, a Deus, lá descansa o faraó em paz. E por isso, a ideia de fazer túmulo para nossos antepassados foi divina e importante. Seja para o faraó, que é rei de Egito, ou que Deus também egípcios, porque foi adorado como Deus também. Ou seja, para pessoas simples. Todos queriam também que, quando já fazem a passagem, a viagem para outra vida, tem que ter lugar onde coloca cadáver, onde fica em paz para sempre. Mas tem que ser sempre onde baixa o sol, no pôr do sol, a paz, escuridão, tudo tranquilo. Então, o faraó, desde o primeiro dia que chega para o trono de Egito, tem que começar a fazer túmulo. Pode ficar 10 anos fazendo túmulo, 15, 20, pode ser mais ainda, depende de quantos anos está governando. Por quê? Porque o túmulo para nós, e até agora o egípcio, é muito importante para ele comprar casa e comprar tumba, as duas coisas. Muito importante. Então, por isso ele pensa na tumba, porque desde o ponto de vista dele, esse é o lugar da eternidade. Onde tem que colocar tudo que ajuda ele para chegar para o paraíso. Todo mundo quer paraíso, Flávio. Ninguém de nós não quer paraíso. E para poder chegar para o paraíso, temos que fazer muitas coisas. Tratar bem aos demais na vida, obedecer a Deus, mas no mesmo tempo temos que ler nosso livro sagrado e colocá-lo em cada lado. Sempre a memória não nos ajuda a lembrar todos os textos que estão aqui, religiosos. Por isso tinham que escrever tudo nas paredes de Vale dos Reis. O livro das portas fechadas, o livro das portas sagradas, que nossa vida tem portas e portas e portas, e tem chave para abrir uma e passar a outra. Então, abrir outra porta e passar para outra etapa, até que chegamos para o paraíso. E por isso,
Se um faraó ou a pessoa que morre não lembra os textos, tem que achar tudo escrito à direita e à esquerda na entrada do túmulo. E por isso todo o Vale dos Reis, as tumbas lá, têm tudo registrado com as cores que até agora, até 3.000 anos de antiguidade, bem conservados. Por quê? Nós temos pedras, como vocês têm em Minas Gerais, por exemplo, muitas pedras também. Temos lapislázuli, temos turquesa, temos ônix, temos jade. Muitas pedras egípcias usaram a boa para fazer joias. E todos os túmulos egípcios estavam cheios de joias. Todos. E a única tumba que foi encontrada intacta, Tutankhamon, como você falou, um menino pequeno, que chegou para o trono de Egito quando tinha 8 anos. Governou Egito 18 anos e morreu muito jovem, 18 anos. Nesta idade morreu. E a teoria fala de Howard Carter, que foi assassinado. E alguém matou o faraó. Porque quando estudaram a múmia dele, encontraram corto no estômago, corto nas costas e corto também atrás de uma das orelhas. Quer dizer que alguém matou o faraó. E pode ser. Porque às vezes conflitos políticos, para que um chega para o trono no lugar de outro, isso passa sempre, e na política existem sempre coisas parecidas. Mas aprendemos deles que, pessoal, se eu vou falar sobre as joias de Tutankhamon, isso é um mundo científico 100%. A máscara de Tutankhamon, que estudaram ela, a qualidade de ouro que foi usado, das pedras egípcias que foram usadas, as medidas certas, justas, se corta a máscara no meio, igualzinha o arte simétrico do lado direito, igual como o lado esquerdo. Quem que fez tudo isso? Teamwork. Artistas, todos juntos, trabalhando com muita perfeição. Não se pode fazer coisa errada na obra, porque se ele faz coisa errada, tem que julgar-la toda inteira, e tem que começar de novo. Por isso, estudaram bem e faziam medidas certas, estándar, que têm que usar em todas as tumbas e as joias, para não fazer coisa errada. Tem que fazê-lo tudo de jeito excelente. E para o faraó, obras espetaculares que ficaram 3.000 anos, como Tutankhamon, bem conservadas. E, pessoal, nos ajudou tanto também o clima egípcio seco. Eu falo que isso não é por pura casualidade, não. Os arquitetos, porque existia a faculdade de arquitetos, existia pessoas dedicadas para trabalhar em pedras, estudar, e não qualquer pedra, teamwork inteirinho, desde pequeno, aprendem que significa granito, e trabalham e mexem no granito, fazer estátuas, fazer construções, templos, fazer obeliscos, que é uma coisa muito complicada de montar e fazer. Outros trabalham em pedra calcária, que é mais fraca. Outro alabastro, e alabastro muito mais fraco ainda, mais elegante pedra, e que até agora os egípcios seguem do mesmo jeito faraônico fazendo, e vocês viram comigo isso como estão fazendo nas fábricas de mesmo estilo faraônico. Que mais? Quero falar que existia classificação de trabalho. Por isso dura as coisas milhares de anos, porque feita de um jeito muito profissional, pessoal. Alguns outros que estavam mexendo nas joias, no ouro, pedra lapislázuli, turquesa. Por isso, cada artista queria mostrar o melhor que ele tem, usando pedras e usando produtos naturais, para poder ter o mais importante, pedras egípcias e pedras importadas, porque nós também tínhamos exportação e importação. Atualmente, agora temos isto em cada Brasil, em Egito, em qualquer país do mundo, verdade? Antigamente tínhamos também a mesma coisa. Falta coisa para o Egito. O que falta para o Egito? O Egito tem muitas pedras, mas é uma coisa que não existe quase. Existe muito pouco no Egito. Madeira. O Egito não tem madeira. Nós tínhamos que importar a madeira da Somália, do Líbano, o cedro, o ébano, o que vocês chamam madeira nobre. Então, fazemos exportação e importação. Mandamos egípcios para dar presentes e produtos egípcios que não existem na África Negra, por exemplo, ou Ásia, ou Líbano, antigamente tinha outro nome, que países do Mediterrâneo, Síria, Líbano. E nós damos e exportamos e importamos com muita paz. Isto a rainha Hatshepsut fez, Quéops fez, 5.000 anos até atrás. Então, eu quero falar disso, que existia inteligência diplomática,
inteligência de artistas, sabiam trabalhar de jeito excelente, por isso deixaram obras que têm milhares e milhares de anos. Quando entramos no Vale dos Reis, existe um túmulo lá, se chama túmulo de Seti I. Esse túmulo, e para estudá-lo anos e anos e anos, pessoal, cada centímetro do túmulo tem detalhes. Tudo escrito sobre o livro das portas e livro também dos mortos, que abre o livro sagrado como a Bíblia, como falei, como o Corão para nós. O primeiro livro do mundo sagrado, que está registrado e escrito no alfabeto hieróglifo. Por que nós somos diferentes? Porque o Egito, a história mais chamativa, atrativa, existem outras também civilizações, pode ser mais antiga que a egípcia, mas por que não acharam esse sucesso? Porque o egípcio inventou a escrita, alfabeto, escreveu, e por isso nossa história está registrada, e se sabe muito dela, e por isso se considera a mais distinguida e mais importante. Então escreveram todos nas paredes dos túmulos, sobre o livro dos mortos, para ajudar o faraó a chegar até lá. Jeito de escrever no Seti I, o Ramses II, o Tutankhamon, todos os 64 túmulos que estão lá no Vale dos Reis, está feita de jeito e técnica fantástica, de arte e de medidas certas, e as cores, combinação das cores de turquesa, com cor vermelho, com cor lápis lazuli, então tudo junto, pessoal, e que fica 3.000 anos bem conservado, mostra que estas pessoas nos ensinaram bastante a trabalhar bem, usar os produtos de qualidade alta, fazer as medidas certas, ensinar o mundo inteirinho, seja artista, arquiteto, seja sacerdote, como se pode usar tudo isto junto para poder chegar para o paraíso. Vale dos Reis é um mundo importantíssimo. Eu entro lá, fico em cada túmulo, pensando, não entendo. Fico assim, maravilha. Alguma coisa mágica, majestuosa, que até atrai para lá. Saio de lá falando, Iman, não acredito que isso existe, que tem 3.000 anos. Como está feito desta perfeição? Claro, teamwork. Pessoas que amam seu trabalho, profissionais, estudaram, não estão fazendo obra por qualquer jeito. Não, não, não. Toda a vida estão estudando e cada um competente para outro, quer mostrar o melhor e dar o melhor que ele tem. E, por certo, tinham prêmios. Os faraós deram para eles de tudo. Doces, comida, carne, ganso, pato, assim, para poder comer, casas. Existe como agora condomínios organizados lá, Deir el-Medina, pertinho de Vale dos Reis, onde ficaram as pessoas que trabalharam para fazer esses túmulos e escreviam para nós algumas mensagens através de ostracas, pedaços de cerâmica, de osso de animais, de pedras, registrando as relações sociais entre os trabalhadores e entre o faraó. A lavanderia, pessoal, eles, os trabalhadores, para fazer túmulos de Vale dos Reis, eles registraram quantas saias usaram, quantos também shorts usaram, quanto lençol para a cabeça, e escreveram tudo isso nas ostracas, nos pedaços de cerâmica, porque vinha um chefe desses trabalhadores, levando tudo isso e mandando para lavar, e tem que trazer de novo, e todo registrado, HR, o que está agora, HR, como fala em inglês, direito de trabalhador, está registrado. E tudo, se ele está mal de saúde, não vai ir para trabalhar no Vale dos Reis, e o faraó tem que mandar para ele a comida necessária até que se cura. Então, quando protesta, por exemplo, de que ele não pode mais porque entrou uma pedra no olho dele e tem que ir para o oculista. Então, tinham oculistas, e tinham dentistas, e tinham pessoas dedicadas para problemas de ossos, por exemplo, e tudo está registrado. E manda uma mensagem de pedra para o chefe falando, não posso trabalhar mais, eu quero uma semana para me orar, e que me manda para mim tudo o que precisa, e manda, e respeita o direito de trabalhador no Vale dos Reis, e nos túmulos tão importantes que estão neste lado oeste, este mundo importante que nos fez aprender, e ainda estamos estudando para descobrir muito, muito mais. Dá vontade de ler cada uma daquelas letrinhas, né, Ivan? A gente fica lá olhando para aquilo assim, e fazendo os downloads, e trazendo aquilo, e falando que isso realmente se transforma em sabedoria, porque é muita sabedoria, é muita. Imagina ela indo lá, e ainda olhando para aquilo e falando, né? Imagina a gente que esteve ali uma vez, olhando para tudo aquilo lá, e ficando assim, maravilhado. Que fantástico.
Ivan, querido, mas traz para nós, por gentileza, né? Eu prometi para o pessoal nos outros episódios. Fala para a gente um pouquinho sobre os cristais, né? A gente percebe que ali tem muito de granito, de pedra, né? E tem também a questão do cristal, que ele foi a pirâmide, acredita-se, né? Pelas histórias contadas, que ela tinha lá uma camada que era branquinha, que reluzia, e por aí vai. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e sobre essa plantação de cristal, né? Até lá no Vale dos Reis nós deixamos os cristais também. Traz para o pessoal o que é isso, qual que é a importância disso para a humanidade. Vamos lá. A importância dos cristais e das pedras, com certeza, pilares aí de grandes civilizações, como a civilização egípcia, até aos dias de hoje. De acordo com algumas teorias, com alguns segmentos de estudo, mostra-se que os egípcios tinham conhecimento daquilo que hoje nós chamamos de pilha. A pilha, a bateria que dá vida e energia a tantos das tecnologias como computadores, celulares. Então, existe uma teoria que fala que os egípcios tinham total conhecimento sobre a lâmpada elétrica. Inclusive, existem algumas discussões se alguns desenhos que foram encontrados eram realmente de lâmpadas. Isso foi aprofundado e foi encontrado no Egito as pilhas antigas feitas em vasos de barro. E lá dentro, essas constituições são muito semelhantes às pilhas de hoje. E o mais interessante de tudo, essas pilhas que foram encontradas, muitas delas estão gerando energia elétrica até aos dias de hoje. Então, saberiam os egípcios de algum tipo de energia ou de configuração daquilo que é chamado de free energy ou energia livre, essa geração perpétua sobre a energia? E também se fala que esse conhecimento egípcio está aplicado também nos monumentos, inclusive nas pirâmides, onde foram descobertas pedras que eram feitas à base de cristais de quartzo. Essas pedras têm um efeito chamado de piezoelétrico. O efeito piezoelétrico é a capacidade que algumas pedras, principalmente os cristais, têm de transformar pressão em corrente elétrica ou corrente elétrica em vibração. Começamos a linkar tudo isso, inclusive as pirâmides, como a de Saqqara, que se sabe que elas eram pontos de iniciação, aquelas escadas, né? Aquelas fases que existem, os degraus que existem de Saqqara, foram estudados e verificaram que existe um potencial elétrico entre cada degrau. Então, Saqqara seria uma grande pilha. Imagine um degrau positivo, um degrau negativo, um positivo e um negativo. Esse encadeamento de camadas positivas e negativas, junto com as iniciações feitas nas câmaras do subsolo, onde eram destinadas e geometricamente configuradas, quando emitido um som específico, dentro de cada câmara, elas entravam em ressonância vibratória, fazendo com que todo o complexo ativasse o seu processo de geração de energia elétrica. Imagine isso agora, incluindo um conhecimento sobre as redes cristalinas. Quando uma pedra ela cria uma rede de cristais, nós temos algo aí surpreendente, que é toda a rede cristalina, pela sua própria característica molecular, tem uma lacuna, tem um buraco que é sedento por um fóton. Então, as redes cristalinas, elas ficam aguardando ansiosamente porque um pulso luminoso entre lá dentro para preencher essa unidade elétrica. E com isso, uma maravilha de conexão é feita dentro dessas redes de cristal. Inclusive, essas redes de cristais, elas têm algo que é conhecido como entropia negativa. O que seria essa palavra tão diferente? A entropia é a característica que tudo tem de voltar ao seu estado original. Como assim? Você pode pegar uma barra de ferro, uma barra de aço.
se você deixar no tempo, daqui a algum tempo, essa barra vai começar a enferrujar e daqui a centenas ou milhares de anos, não importa o que seja, ela vai voltar ao seu estado original. Isso se chama entropia. O que é a entropia negativa? É o inverso. Quanto mais tempo passa, mais ela agrega capacidade e os cristais possuem entropia negativa. Então, imagine tal conhecimento no Egito, até aos dias de hoje, onde esses cristais podem estar associados a uma interconexão dos pontos corretos onde são colocados. Então, como nós falamos anteriormente, imagine uma grande rede a nível planetária. O nosso planeta, ele possui linhas geomagnéticas. Só que essas linhas geomagnéticas, elas fluem em todo o planeta como se fossem aerovias ou autoestradas, estradas guiadas magneticamente. E elas passam especificamente em determinados locais. Imagine você ter a oportunidade de colocar um cristal em um ponto de força, em um ponto onde os próprios egípcios sabiam que ali passava algo superior. Imagine, então, nós temos, cada um de nós, ter a oportunidade de plantar um cristal. Da mesma forma que nós fazemos e estimulamos o gesto de vida, de plantar uma árvore, e com isso nós vamos ampliando a capacidade dessa flora de produzir o tão desejado alimento, oxigênio, para todos nós, nós também temos a possibilidade de plantar um reprodutor de campo energético, assim como o cristal. E hoje trago aqui para vocês, como a professora Flávia falou, uma ponta de cristal. Esse cristal que está aqui é um dos cristais que está hoje, atualmente, através de tecnologia quântica, emparelhado com mais 37 cristais em todo o Egito, desde Alexandria até a fronteira com o Sudão, que nós tivemos a oportunidade de estar com a doutora Iman, mostrando cada ponto, cada detalhe, cada importância daqueles templos. Imagine todos nós termos a oportunidade de fazer isso, por exemplo, no quintal da minha casa, onde um simples gesto de eu colocar um cristal desse me permite me conectar a essa ancestralidade egípcia com tanto conhecimento e tanta abertura de sabedoria. Pois é, dá para falar assim, uau, né? Uau! Doutora Ima, gostaria de trazer algo mais aqui? Eu tudo que quero falar, que o Egito está muito feliz de que vocês, desde o Brasil, falam sobre nossa história e sobre nossa energia e sobre segredos dos faraós. Verdadeiramente, Egito é paixão do mundo inteiro, é sonho do mundo inteiro. E eu me fico muito feliz quando acompanho vocês escutando tudo que está falando sobre essa terra amada Egito. Fico muito feliz verdadeiramente. E sei que é sonho do mundo inteirinho. E sempre nós, os três, todo o time nosso realiza sempre os sonhos dos demais para visitar essa terra egípcia e sentir esta história e civilização, viver entre os faraós mesmos na época faraônica, com toda a energia positiva desta terra amada Egito. Obrigada por tudo. Que a alegria e a gratidão é nossa, tenha certeza, viu? Ivan, querido, quer trazer aí uma última palavra para essa série, né? A primeira de muitas que virão? Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a doutora Iman por essa simplicidade, esse conhecimento estrondoso, pela oportunidade de estarmos diante, mais uma vez, de uma sequência dos faraós, da ancestralidade, geneticamente e a sua conexão com todo esse conhecimento. Então, nossa gratidão, nossa honra por nos dar essa oportunidade de estar aqui trazendo o conhecimento para tantas e tantas pessoas em primeira mão. Um conhecimento não só que foi tirado, que foi estudado pelos livros, mas da sua ancestralidade, da sua conexão
na base do seu DNA. Gratidão a todos, com certeza essa terra, Egito, que não tenho dúvidas que foi base de tantas tecnologias que são utilizadas até aos dias de hoje. Verdade. E esses cristais podem, sem dúvida, nos ajudar a resgatar o nosso poder pessoal e a nossa essência original. Essa série tem como objetivo te estimular a viver intensamente essa experiência única de visitar o Egito e poder sentir a vibração mágica de cada lugar. Eu tenho certeza que você vai poder participar de algo inédito, que é plantar um cristal e ser o agente desse equilíbrio energético para a humanidade. Durante esta viagem, os participantes vão ter, sim, a oportunidade de visitar locais de grande energia, informação e poder, além de participar da plantação desses cristais. Esses cristais estão conectados a uma grande rede, né? Aqui, depois você vai ter mais detalhes aqui embaixo na descrição, você entra lá para entender todo o potencial disso. Hoje nós estamos aqui fazendo um convite para você, para que você possa se permitir ir ao Egito, vivenciar tudo isso e ter essas viagens com propósito. Essa é a nossa missão, né? Que você possa sentir a sua vida rica, em abundância, em prosperidade e poder, sem dúvida, estar fazendo um bem para você e para a humanidade. Então, esse foi o nosso terceiro e último episódio da série Egito Antigo e a Física Quântica, Conexões Milenares. Eu tenho certeza, para mim, essa série foi incrível. Eu espero que para você também. Deixa seu like, se inscreve no canal e coloca aqui embaixo no comentário o que foi que te surpreendeu nesse episódio de hoje. Vem com a gente, mais detalhes sempre na descrição do vídeo. Um beijo no coração, gratidão a todos. Nos vemos na próxima viagem.